Se você quer saber se você tem direito a efetuar o saque integral do seu FGTS, independente de você ter sido demitido ou não do seu emprego, fique até o final desse vídeo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo. Vamos lá. O FGTS é um direito de todo trabalhador urbano e rural. Todo mundo que trabalha pelo regime da CLT tem o direito de receber mensalmente na sua conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal um depósito de 8% feito pelo seu empregador e esse depósito não é descontado dos seus vencimentos. Quais são as hipóteses em que eu posso efetuar o saque do valor depositado nesta minha conta vinculada do Fundo de Garantia? O mais comum deles é quando eu sou demitido de maneira imotivada. Eu posso efetuar o saque integral do saldo do meu FGTS e ainda ganho um depósito de 40% sobre o meu saldo existente pela demissão imotivada. Porém, tem uma lei número 8.036 de 1990, lá no artigo 20, inciso 16, que estabelece algumas hipóteses em que eu posso efetuar o levantamento em casos específicos. O artigo 20 desta lei diz o seguinte: a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações. Inciso 16. Necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições. Aí ele vem com algumas condições. Aí ele fala: o trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de município ou do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente reconhecido pelo governo federal. Aqui está a nossa pega jurídica para tentar pleitear o saque integral do fundo de garantia nosso depositado, independente de sermos demitidos ou não por conta da pandemia, por conta do isolamento social da Covid-19. Depois, a solicitação de movimentação deve ocorrer em até 90 dias após a publicação do ato de reconhecimento pelo governo federal da situação de emergência ou do estado de calamidade pública. E o valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento. Nós temos o decreto legislativo número 5.103 de 2004, que define o que é desastre natural, porque esta lei 8.036 de 90 não definiu o que vem a ser desastre natural. Então, o artigo 2º do decreto legislativo, o decreto é um ato emanado pelo presidente da República, pelo chefe do Executivo Federal, diz o seguinte: para os fins do disposto neste decreto, considera-se desastre natural. Então, ele traz uma lista bem extensa do que vem a ser desastres naturais. Vou citar algumas aqui para vocês: vendavais ou tempestades, terremotos, tornados, precipitações, enchentes, inundações e por aí vai. Porém, a pandemia não está incluída como um desastre natural na lista deste decreto. Porém, o STJ já disse que esse decreto, essa lista, não traz um tema esgotado, ou seja, ele é apenas uma lista de exemplos, porque não caberia, não tem como o legislador prever todas as situações em que pudessem ser consideradas desastre natural. Então, cada caso precisa ser analisado. Então, essa lista é uma lista de exemplos mais comuns, porém, outros que não estejam incluídos nessa lista também poderão ser incluídos como desastre natural. Então, a pandemia Covid-19 pode se enquadrar no requisito da Lei 8.036 e ser considerado um desastre natural para fins de levantamento do FGTS sem você ter sido demitido? Vamos ver. O decreto número 6 de 2020, também um ato do presidente da República, ele reconheceu o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de coronavírus no estado brasileiro. Então a resposta está aí. A pandemia, sim, pode ser considerada um desastre natural. Então, sim, todos os trabalhadores urbanos e rurais, ainda no exercício pleno das suas atividades, poderão pleitear o levantamento da sua conta vinculada, do saldo do seu fundo de garantia. O objetivo desse vídeo aqui não é dar os caminhos legais de como efetuar esse levantamento, os meios judiciais para efetuar esse levantamento, e sim apenas informar, sim, que você tem direito de fazer esse pedido judicial. Mas qual é o valor? A medida provisória 936, ela definiu que o saque do FGTS por conta
da pandemia, ele está limitado a um salário mínimo. E isso vai ocorrer a partir do dia 15 de junho até dezembro deste ano. Lá no seu artigo 6º da medida provisória 946, eu falei 936, mas está errado, 946, não 936. O artigo 6º da MP 946 diz: fica disponível para fins do disposto no inciso 16 do caput do artigo 20 da Lei 8.036, que é aquela que definiu o levantamento do FGTS em situações extraordinárias, aos titulares de conta vinculada do FGTS, a partir de 15 de junho até 31 de dezembro de 2020, o saque do FGTS no valor de um salário mínimo. Então tá aí, você já pode levantar, limitado a um salário mínimo. Porém, tem um decreto legislativo, e tanto a MP quanto o decreto, eles são atos do presidente da República, que diz que nesses casos de desastres naturais, você pode efetuar o levantamento equivalente ao saldo existente na sua conta vinculada. Está lá no artigo 4 do decreto legislativo número 5.113 de 2004, que diz: o valor do saque será equivalente ao saldo existente na conta vinculada na data da solicitação. E aí, qual que vai prevalecer? Como eu disse, é um conflito aparente, porque você já foi autorizado a levantar R$ 1.045, um salário mínimo, a partir de junho. Então isso vai ser automático, você não precisa entrar com nenhuma medida judicial. Basta efetuar o levantamento junto à Caixa Econômica quando esse período começar. Porém, nada impede que você possa também ingressar em juízo e fazer valer o benefício estabelecido através do Decreto Legislativo número 5.113 de 2004, para poder efetuar o levantamento integral da sua conta vinculada. Uma coisa não elimina a outra, porque são institutos diferentes. A diferença primordial é que um é automático, é o estabelecido na MP 946. O outro, o caso previsto no Decreto Legislativo 5.113, não é automático. Depende de sua iniciativa, porque você vai ter que acionar o judiciário, comprovar a necessidade e pleitear o saque integral do seu FGTS. Espero que você tenha gostado, que essa dica lhe tenha sido útil. E mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo. Eu sou o Guaraciaba, sou advogado e você está dentro do Tenho Direito. Um grande abraço e até a próxima!